acho que talvez, né, a Gia ainda está. Eu fiquei também por muitos anos na indústria. Então, eu acho que a gente perde um pouco, né, esse contato direto com o conselho. Né, você fica ali ligado a algumas atividades, lógico, dentro do ramo de engenharia, mas nem sempre você é o engenheiro responsável que está ali à frente. Então, né, com a responsabilidade técnica em si. Então, hoje eu estou aprendendo muita coisa. É que, na verdade, a gente não atua com a responsabilidade Exatamente. técnica. Com a atividade, sim, Isso, né? Mas com a responsabilidade tá técnica, dentro. não. Tanto que, assim, até você falou uma questão de defasagem de profissionais, né? A gente teve um boom de profissionais de engenharia aí e muitos acabaram não seguindo na área e falaram, um dia que eu seguir, eu volto a pagar meu crédito. Tem muito isso, assim. Eu falo por mim, o povo fala, o povo critica, fala, você é puxa-saco demais, né? Porque eu não deixei de pagar o meu crédito depois que eu me formei, Sem mesmo dúvida. trabalhando na indústria. Não assinando, né? Mesmo eu não assinando, todo ano eu pago lá a minha anuidade, né? Porque eu acho super importante. Eu não sei o dia de amanhã. Sem Vai dúvida. que amanhã eu, sei lá, não tô mais na indústria, quero seguir minha carreira solo. Né? Então, o meu registro está lá em dia e está tudo certinho. Mas o que a Marissa pontuou é bem frequente, assim, na questão industrial, né? Nós estamos na área de engenharia, porém a gente atua ali numa interface química, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Mas mesmo na área de engenharia, né, mesmo na área da indústria, você pode e deve recolher uma RT de carga e função. E aí, se você entrar na resolução 1137, que é essa que eu comentei com vocês, a antiga 1025, que virou 1137 agora, lá você tem a RT de carga e função, né? Que é uma RT que, pô, tô na função de engenharia dentro de uma empresa. Eu preciso ter uma RT? Precisa. Você pode ter essa RT. Por exemplo, um gerente de projetos de uma prefeitura ou um secretário de obras de uma prefeitura que atua como engenheiro, né? Ele autoriza orçamentos, ele valida orçamentos, ele recolhe uma RT de carga e função. Para cada orçamento que uma prefeitura faz, tem que ter um responsável técnico com RT. Então, assim, todas as atividades de engenharia, elas ficam suscetíveis ao RT. Então, quando você entrou numa indústria e eu sou gerente de operações, RT de carga e função gerente de operações. Olha só. Você entendeu? Interessante. Então, assim, precisa ter essa RT. Isso é lei. Então, mesmo você estando numa indústria, precisa ter. Então, o CREA tem aquelas forças-tarefas. As forças-tarefas do CREA São Paulo, elas atuam inclusive nisso. Então, elas verificam lá. Vamos fazer uma força-tarefa no ABC, que tem muita indústria. O CREA vai na indústria. A indústria do que, amigo? Indústria de estrutura metálica. Quem que é o responsável técnico? Fulano, tem RT? Não tem. O CREA notifica para ter RT. Precisa ter RT de carga e função. Isso para o profissional é bom. Porque é uma validação da função dele. Com certeza. Amanhã ou depois ele precisa provar que ele trabalhou nisso. Trabalhei, eu tenho RT aqui. Sim. É um comprovante de experiência. Ele pode pedir um atestado de capacidade técnica disso. Pode falar, não, eu fui gerente de operações durante X anos, eu queria um atestado de capacidade técnica. Aí olha lá no canal do YouTube do CREA, vê quais os requisitos que precisam ter no atestado de capacidade técnica para ele poder acervar, né? Opa, já vou fazer. Sem dúvida. Importante. Então, assim, você tendo esse atestado de capacidade, a RT, você fica aí, digamos, com a possibilidade de ter todas essas comprovações. E para a sociedade? É bom, porque para a sociedade é uma maneira de você rastrear, de você mapear a responsabilidade do profissional enquanto ele ficou lá contigo. Sim. E olha como é importante isso. Lá no meu prédio, um tempo atrás, um morador falou para mim, Johnny, você conhece alguém que assenta piso muito bem para me indicar? Que o piso da minha sacada estufou. Aí eu perguntei assim para ele, cara, mas não, até indico, mas fala para mim, esse piso é original da construtora ou você colocou? Não, antes de mudar eu troquei o piso da construtora e pus esse piso aqui. Eu falei, entendi, então o piso que você pôs, foi. E na época você teve que apresentar uma RT, né? Falou, tive e tal. Você já perguntou pro engenheiro ou pro arquiteto que emitiu essa, RT, se ele vai... Rapaz, eu nem tinha pensado nisso. Falei, então, consulte ele. Fala que você é o piso. Liga para ele e fala, o piso que instalaram aqui tá estourando. Eu tô com um documento ART aqui, ó. Tá dizendo que você é responsável pela execução. Como é que fica? Né? Aí, se o cara não te dá atenção, você me fala, que a gente aciona o CREA, né?
E aí ele não me ligou mais, resolveu o Deve problema ter dele. resolvido. Eu acho que o cara deu, mas ele já ia contratar um outro profissional, Gastar de gastar novo. para poder fazer. E às vezes, pro profissional, ele Nem fica sabendo. nem fica sabendo, né? Nem fica sabendo. Né? E para ele é até interessante. Aconteceu até uma coisa engraçada, né? Porque teve um amigo meu que ele falou para mim que o vizinho de cima do dele pediu autorização para quebrar o forro do banheiro dele para poder fazer uma mudança de vaso sanitário que ia sair de um lugar do banheiro e ia para outro lugar, né? Mudou o layout do banheiro no projeto. Aí ele falou, o que eu achava? Eu falei, não, se o cara te apresentar uma RT, tá tudo certo, né? Apresenta uma RT, tá tudo certo. Aí ele pegou, né, e apresentar. Aí o cara ficou meio bravo, né? Mas teve que apresentar RT, porque aí tá rasgando a laje, tá fazendo um furo na laje, né? Com certeza. Precisa de um RT de um responsável dizendo que ok, tá tudo certo. E aí depois ele contou pra mim, cara, que ele falou pra mim assim, pô, cara, você sabe que isso daí foi uma lição pra mim, porque o cara debaixo do meu apartamento falou pra mim que tava dando um vazamento pelo meu ar-condicionado na sacada dele. E aí eu chamei o cara que fez o ar-condicionado para consertar. E aí teve que quebrar o forro do cara de baixo para poder fazer o conserto e tal, não sei o quê. E aí eu falei pro cara, não, tá tudo certo, tá? Cadê minha RT? Ele falou, não, mas precisa de RT? Precisa, isso é serviço de engenharia. Ó, pro cara furar a laje aqui, precisou da RT. Cadê a sua RT? Aí o cara teve que ir atrás de uma RT para entregar a RT. Então, virou meio que o cara virou um negócio para ele que tudo de engenharia precisa de RT. Aí você fala, Jonê, mas tudo de engenharia? Não, vamos lá. Vai nascer o filho do cara. Ele quer pintar o quarto de azul porque vai nascer o filho dele. Ele mesmo pode ir lá comprar uma tinta e ele mesmo pode rolar. Vai precisar de RT? Não, porque aí é bom senso, né? Com certeza. Ele mesmo vai rolar tinta lá. Não precisa de RT para um serviço simples desse. Mas vamos supor, Gisele, que é o apartamento da Maressa, lá na Riviera de São Lourenço, de frente para a praia, pé direito duplo, 7 metros de parede, que ela vai querer pintar de azul. Aí ela vai ter que pôr o quê? Andaime, vai ter que pôr pessoal atado com cinto. Aí tem o quê? NR18. Aí precisa de uma RT. Sim. É o mesmo serviço, pintura, mas em circunstâncias diferentes. Então, para serviço de complexidade, pô, eu vou nivelar o piso da minha sacada. Precisa de RT? Precisa. Precisa de RT. Você vai pôr uma sobrecarga. Vai pôr uma sobrecarga na laje. Claro. Ah, eu vou fechar, eu vou envidraçar minha sacada. Precisa de RT? Precisa. Você está gerando uma sobrecarga na sacada. Ah, mas é pouco. Não, é pouco distribuída. Mas na hora que você abre tudo para um lado para poder limpar, ou porque vai fazer um churrasco, sei lá o quê, gera uma carga concentrada. Sim. E se todo mundo decidir pôr a sacada e todo mundo abrir no mesmo momento? Ah, vamos colocar uma coisa que está muito em moda hoje. Carregador veicular. Um monte de condomínio colocando carregador veicular. Precisa de engenheiro? Precisa. Tem sobrecarga prevista para isso? E se todo mundo decidir pôr um carregador veicular, uma tomada para o carregador veicular, vai dar ruim. A entrada permite? Ou vai ter que anular um ponto de tomada do apartamento? Quem vai definir isso aí? O engenheiro. Claro. Com certeza. O engenheiro vai fazer tudo isso, tudo vai definir. Com certeza. Né? E essa questão de vidro, assim, aconteceu até no meu condomínio. Não chegou, né, a acontecer coisas piores, mas a gente soube, assim, na minha sacada também teve, mesmo com toda a documentação. Além da sobrecarga, você está instalando aquele vidro, ele tem que estar muito bem instalado, fixado. Pra não soltar. Exatamente. Se é temperado, se é laminado. Deus me livre se cai na cabeça de um lá, ou até para dentro mesmo, porque é alto, é pesado, né? Exatamente. Então, realmente é um serviço. E outra, isso influencia no AVCB também, porque o próprio AVCB do condomínio leva em conta se a sacada é fechada e se não é fechada. Né? E a AVCB é um problema. Se não tiver de acordo, você não tem AVCB, consequentemente você não tem o seguro. Né? E vira uma bola de neve, né? Uma coisa puxa a outra, né? É verdade. Então essa é a importância. Ó, prometo que é a minha última pergunta. Não, pergunta o que quiser. Pra mim é um prazer estar aqui. Se eu souber... Bom, a minha última pergunta também é um pouquinho mais polêmica, óbvio, eu tenho interesses com relação a isso. Com relação a plágio de projeto, né? Vou falar voltado novamente para minha área, né? A gente chegou até a conversar isso rapidamente nos bastidores, né?
Eu sou associada do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que é o IB, né, o órgão que a gente tem aí dos associados, a cadeia, tanto fabricante, executor, projetista. A gente tem as câmaras dentro do Instituto, né, Brasileiro de Impermeabilização, então Câmara dos Fabricantes, dos aplicadores, que são os executores, e dos projetistas. E a gente tem visto recorrente dentro da Câmara dos Projetistas, assim, problemas de plágio com projeto de impermeabilização. O que acontece? Eu não sei, né, se isso é comum com outras disciplinas, mas o que eu percebo, né? O projeto de impermeabilização não era um projeto comum até a norma de desempenho entrar em vigor. Porque antes disso, todo mundo achava que podia, defina a impermeabilização com o empreiteiro, com o fabricante e tudo mais. Aí depois da NBR 15575, que tudo tem que ter durabilidade, não é só garantia, né? Sem dúvida. Passou a valorizar-se, então, o projeto de impermeabilização. Pois bem, e a gente não tem, assim, uma norma... A gente tem a norma de projeto, a norma de execução com relação a processos, sistemas, solicitações, mas não existe, por exemplo, como uma norma de projeto de arquitetura, que você tem os padrões de definição gráfica e tudo mais. Então, para a gente é muito fácil identificar plágio de um projeto. Não só pela representação, né, a parte de representação, nível de detalhamento, como é um serviço muito específico, e muitas vezes a gente sabe, né, na impermeabilização você pode ter 3, 4, 5 tipos de soluções que vão dar certo, aí vai depender da experiência e do know-how do profissional. E a gente bate o olho e fala, nossa, é projeto meu. Daí, quando você vai atrás, consegue realmente verificar. Eu tive colegas que falaram, olha, nem o carimbo trocaram, né? A gente viu lá carimbo, tinha nome do meu desenhista. Então, coisas assim que o pessoal teve acesso e teve plágio. Em alguns casos, conseguiram comprovar, né? A gente tem não só, acho que teve um caso em São Paulo, eu acho, um no Distrito Federal e um em Minas, em Belo Horizonte. E aí o pessoal, acho que chegou a acionar o CREA, mas era isso que eu queria ver, qual que é o procedimento correto, né? Que tipo de segurança o CREA daria para o profissional nesse sentido, porque alguns deles fizeram até, como você falou, aquela denúncia anônima, então não vai receber nunca o retorno, né? Então, qual que é o procedimento correto, né? E o que o CREA faz, o que ele dá de segurança para os profissionais com relação a esse tipo de... Porque eu entendo que é um crime, né? É crime. Belíssima pergunta. Então, assim, confesso para você que é a primeira vez que eu escuto alguma coisa nesse sentido, mas eu já vejo algumas possibilidades aí, Marissa. Por exemplo, qual que é a preocupação principal do CREA? Lógico, além da questão do plágio ser tipificada, né, de alguma maneira no Código Civil, no Código Penal. E aí eu preciso da OAB para me ajudar, né? Eu falei da OAB, aí, né? Mas tá vendo qual a importância da OAB? Pois toda a parceria, né? Mas independente disso, tem uma questão aí de proteção da sociedade do ponto de vista técnico. Então, se um projeto é plagiado, imagina-se que o profissional não analisou, não gerou uma memória de cálculo, não analisou... Às vezes não tem nem o conhecimento mínimo para emitir um projeto. As interferências. Ele não sabe a questão das juntas de dilatação. Exatamente. Não sabe se ali em cima vai ter um piso que requer uma paginação para coincidir com junta. Exatamente. Né? E aí você... ou seja, se a impermeabilização não for eficaz, você pode ter um problema de corrosão de armadura de estrutura perimetral a ela e assim vai. Né? Então você tem... Além da questão do plágio, que a gente tem aí uma questão ética que você precisa enquadrar no Código de Ética do Conselho, e tem um Código de Ética do Conselho, e dá para fazer um enquadramento. Você tem uma questão aí também de proteção, de falta de cuidado técnico, de falta de análise técnica. Então são 2 pontos, a questão do plágio e a questão da análise técnica. Já aconteceu, por exemplo, do CREA São Paulo, e aí é uma outra grande linha que o presidente Vinícius adotou, que as administrações, algumas das... Eu não vou falar as administrações anteriores, que eu posso estar colocando todas no mesmo balaio, eu posso estar sendo injusto, mas algumas das administrações anteriores defendiam que o CREA tem que se ater somente na sua função legal, que é fiscalizar o exercício profissional. Então isso quer dizer o seguinte: tem uma impermeabilização, a prefeitura contratou uma empresa para fazer uma impermeabilização. A impermeabilização não foi eficaz, chamou o CREA falou: tem engenheiro?
Não tem engenheiro. Então o CREA não pode fazer nada. O CREA só pode fazer se tiver engenheiro. O Vinícius, ele defende uma outra linha. Fala, não tem engenheiro? Por que não tem engenheiro? O Ministério Público, o prefeito ali está contratando sem engenheiro. Então o Vinícius, ele tem uma linha de entender os porquês, de entrar no mérito técnico da questão. O CREA tem que estar nessa linha. Com certeza. E o Vinícius defende isso desde quando entrou, e eu acho que é a linha correta, né? É uma linha bastante adequada, porque quando a gente tem um problema, a sociedade quer ouvir o CREA. Então o CREA tem que se pronunciar, né? E o coordenador da Câmara de Engenharia Civil hoje, que é o engenheiro Hakanik, ele também defende isso, né? Então eu acho que é uma linha bastante interessante. Então, nesse sentido, qual que seria o caminho? Detectou uma possibilidade de plágio? Aciona o CREA São Paulo. Aciona a fiscalização do CREA São Paulo. E aí, até fica aí a possibilidade da gente marcar uma reunião com o pessoal do IB, junto com a engenheira Maria Edith, que é da Superintendência de Fiscalização, para que o IB, né, você mesmo, Marissa, passe quais são os pontos de atenção nesse caso, para que a fiscalização do CREA receba essas informações, para poder ser, digamos, ter o olhar já direcionado num caso desse. Para poder instruir o processo de uma maneira correta, para que quando for para a Câmara, porque acaba desaguando na Câmara, quando for para a Câmara poder analisar, a Câmara já vai analisar com a maior riqueza de detalhes possível, né? E aí analisa um processo bastante fundamentado, tecnicamente bastante fundamentado. Então, eu acho que fica aí o convite para a gente conversar com o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, junto com a engenheira Maria Edith, que é a Superintendente de Fiscalização. Depois a gente alinha isso. E para a gente poder já acionar a fiscalização sempre que isso acontecer. Porque aí você tem problema de, talvez, empresa não registrada, profissional não registrado, né? E até mesmo uma questão educativa, né? Porque às vezes o dono da empresa é um cara que está trabalhando em impermeabilização, passou isso aí para alguém, a pessoa está tocando desse jeito, então o cara fala, pô, obrigado, você está me ajudando, vou registrar a empresa, vou pôr um profissional, já sei que não precisa fazer isso. Fala, querido, mas eu queria tanto fazer um projeto igual o da Marissa. Olha, tem o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, vai lá, faça os cursos, capacite, faça uma pós-graduação na área e trabalhe direito. Exatamente. Né? É simples, né? E na realidade, quando... E aí volto, a gente acaba voltando num problema cultural. A minha empresa de consultoria, um condomínio uma vez chamou, que ele tinha uma área grande para impermeabilizar, né? E depois ia vir um piso em cima. Aí ele me chamou para dizer o que eu acho. Eu falei, eu acho que você precisa ter uma consultoria, né? E aí eles decidiram fazer por conta deles, tal, e bom, deu problema, né? Deu problema, fizeram isso aí que eu falei, contrataram um cara para fazer, contrataram outro e me ligaram, já deu problema, tem como você vir aqui? Fui, cobrei a visita, dessa vez eu cobrei a visita. Fui, cobrei a visita, falei, então, lembra que eu falei? Lembro. Então, a primeira pergunta que eu faço, cadê a RT na empresa responsável? Não tem. Cadê o projeto de impermeabilização? Não tem. Não tem. Falei, tá vendo? Aí fica difícil. Até de eu te ajudar, né? Porque não tem projeto, não tem RT. Não tem profissional. Eu vou dar um laudo aqui dizendo que o que eu tô vendo tá tudo errado, mas da próxima vez... Você contrata um profissional, um especialista. É até aquela história, né? Um meme, né? Eu recebi no WhatsApp, que o cara perguntou pro engenheiro, olha, eu tenho uma dúvida e eu queria tirar contigo. Aí o cara falou para ele, olha, eu posso te fazer uma consulta ou eu posso te dar um conselho, né? Aí ele falou, qual que é a diferença? Ele falou, a consulta você tem que contratar e o conselho é gratuito. O que você quer? Aí o cara, eu quero o conselho. Contrate um engenheiro. Contrate um engenheiro. Contrate um engenheiro, é isso aí. Isso aí. Então a dúvida simples te leva ao assim, dúvida te leva ao conselho. É simples assim. Então, mas acho que a gente pode estreitar desse legal. Jeito. Né? A gente aproxima o IB da Superintendência de Fiscalização, que eu acho que é outra frente importante para a gente atuar. Com certeza. Ótimo. Então, e a engenheira Maria Edith adora essas coisas, viu? Ela adora coisa nova, que ela possa abrir a frente da fiscalização. Ela é meio inquieta, né? O Vinícius acho que fica provocando ela e ela já está no ritmo, né? Então tenho certeza que a gente vai estreitar isso, com certeza. Isso aí. E aí, Gi? Bom, a gente falou um pouquinho aquela hora de marquises que caíram, e aí a gente queria tocar num ponto que está um pouco recente, né? Que foi o colapso lá
Shopping a de laje do Osasco. shopping de Osasco. Sem dúvida. Né? Meu vizinho lá. Poxa Eu vida. até comentei vizinho, né? até comentei no episódio que a gente gravou sobre questões de concreto, né? Que eu tava lá da primeira vez, que é a segunda vez que ele cai, né? Na primeira vez foi uma explosão, né? Com uma parte de gás, e agora foi uma laje lá. E aí a gente queria entender lá, não sei se isso já foi divulgado, a causa e tudo mais, mas lá foi um problema de falta de mão de obra profissional ou falta do próprio profissional dentro lá da manutenção do shopping. Porque a gente fica sabendo pelas rádios peão, que foi né, uma que a gente reforma, fala. que era Foi uma laje que não existia, foi né? uma ampliação, era isso, e eles queriam ampliar o estacionamento, então a gente fica sabendo várias coisas, né? Mas o real, às vezes, nunca chega. Ali, na realidade, assim que aconteceu, o CREA São Paulo, o presidente Vinícius, me acionou para poder atender, né, os órgãos de imprensa, porque eu leciono disciplinas ligadas à estrutura lá na UMC, né? Então ele falou, Johnny, atende o pessoal, né, e passa a sua impressão dentro daquilo que a gente pode falar no momento, né? Porque isso ainda vai ser investigado, motivo né? de perícia, e está sendo, inclusive, né? Mas como é que o CREA São Paulo atuou? Primeiro momento, o CREA São Paulo vai até o local, fornece todo o apoio para as equipes daquilo que compete ao CREA São Paulo, e o CREA São Paulo quer saber quem são os responsáveis pelo projeto, pela obra, né? Então, aí os responsáveis pelo local têm um prazo para entregar as RTs, tudo isso aí tudo é colecionado junto com os laudos, né, das perícias, tudo isso é colecionado, entregue pro CREA, para a fiscalização instruir o processo e encaminhar para a Câmara. Então, esse processo, com as informações que foram colecionadas no momento, foi finalizado o processo do ponto de vista da instrução e foi encaminhado para o CREA analisar, né? Então, agora está na pendente da análise da Câmara, que está debruçada sobre isso. O que eu vi pelas imagens, né? O que me chamou a atenção? Primeiro, realmente era um caso de uma laje que foi feita depois, né? Me parece que era uma área ali aberta que acabou sendo construída uma laje. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, muito embora seja uma estrutura talvez pré-fabricada, uma estrutura ali protendida talvez, você não via nenhum aço ali no resíduo, né, nos detritos que caíram, né? Pode ter sido por um problema de encurtamento do aço, pode ter sido uma série de coisas, mas fato é que você não vê. Isso me chamou a atenção. A questão da espessura da laje também pelas imagens, me chamou também a atenção, eu fiquei um pouco preocupado com isso. Ainda mais sendo laje de estacionamento, Ainda mais sendo laje de estacionamento. Não, esse é o ponto fulcral aí da questão, né? E outro ponto que me chamou a atenção bastante foi o fato daquela laje ser apoiada numa viga metálica, e essa viga metálica ser parafusada, se eu não me engano, com 8 parafusos, numa estrutura existente. Tanto é que a impressão que deu é que o parafuso ele cortou, foi uma força cortante ali, né? Cortou o parafuso e cedeu. Então ali, a prima facie, né? a minha intuição diz ali que você tem um problema estrutural ali. Agora vai ser apurado se é de projeto, se é de execução ou se é as duas coisas. Você entendeu? Que pode ter as duas coisas. Sim. Agora, que tem uma fragilidade ali estrutural bastante perceptível, isso tem. Os órgãos de imprensa que eu atendi perguntaram para mim o seguinte: mas o senhor acha que tem a possibilidade de interdição do shopping como um todo? Eu falei, olha, possibilidade sempre há, mas eu acho que é pouco provável que interdite o shopping como um todo, porque me pareceu que o problema ali foi bem localizado naquela área, né? Muito embora tenha esse histórico, né, de incidentes anteriores, né, mas não me parece que o shopping está, do ponto de vista estrutural, instável. Não me parece. Me parece que o problema ali foi localizado, né? Localizado. E até porque a história antiga é distinta, né? Foi distinta. outra coisa que ocorreu. Mas o que é premente ali, né? O que lança luz sobre uma questão que é fundamental, que é a avaliação periódica, a inspeção predial periódica. Você sabe que em Mogi das Cruzes tem uma lei, né, para isso, inspeção predial periódica, tem uma lei,
E olha que interessante. Essa lei começou em meados de 2000, começou a ser debatida dentro da associação. E acabou indo para a Câmara, essa lei de inspeção predial, e acabou não prosperando naquela época. Aí o presidente da Câmara, 2 anos atrás, o vereador Otto Rezende, médico, ele pegou essa lei, pinçou lá do arquivo e começou a rodar dentro das comissões. Foi passando, pum, foi aprovada. Aprovou essa lei. Então hoje, Mogi das Cruzes conta com uma lei de inspeção predial obrigatória que define lá periodicidade em função da idade do prédio e assim vai. Excelente. Qual que é a etapa dessa lei de Mogi das Cruzes? Ela está agora regulamentada, né? Ela foi regulamentada, porque assim que aprovou a lei, a prefeitura recebe a lei e regulamenta. Bom, peraí, como é que nós vamos aplicar? Né? Aí define os parâmetros, né? Que é a regulamentação. Então vai ter um evento, eu vou até divulgar em primeira mão para vocês aqui, no dia 17 de abril, vai ter um evento dentro da associação de engenheiros e arquitetos de Mogi das Cruzes, que vai contar com prefeitura, OAB, o pessoal da associação comercial, membros de condomínios, de síndicos, para explicar como é que vai ser a regulamentação. Então vai ser lá, dia 17 de abril. Eu não tinha falado disso em lugar nenhum, tô falando, Primeira falando aqui mão, agora para vocês, primeira mão. Vários insights, pessoal. Pois é, primeira mão lá em Mogi das Cruzes, 17 de abril. E existe um PL lá em Brasília, que aí a gente tem que pressionar, para que haja inspeção predial obrigatória no Brasil inteiro. Com certeza. Porque alguns municípios, como Mogi das Cruzes, contam com isso. Se eu não me engano, Avaré tem, se eu não me engano, alguma cidade do litoral também tem, mas assim, está muito pulverizado. Agora, se a gente tiver uma lei nacional, e aí o pessoal do IBAP, que é Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, né, que aí também é um instituto que, aliás, a presidente é uma mulher, que é a engenheira Andréia, né, do IBAP. Acho que para vocês também seria uma fonte importantíssima de informação. Inclusive, uma das diretoras é minha colega de Câmara, a engenheira Fabiana Albano. Acho que também pode ser também uma boa fonte de informação para vocês. O IBAP tem batido muito forte na necessidade de aprovação dessa lei. E aí, voltando para o Shopping de Osasco, se tivesse uma inspeção predial periódica... Talvez não teria chegado ao colapso. E eu vou te falar uma coisa. Foi por Deus Nosso Senhor que não morreu ninguém. Porque você imagina, aquele vazamento, né, na época... No dia que aconteceu, alguns órgãos de imprensa me perguntaram assim... Mas, Johnny, você acha que aquele vazamento pode ter contribuído para o desabamento? Eu falei, olha, eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o fato da laje começar a ceder... startou o vazamento, que foi ótimo para aquele momento, que acabou mostrando, opa, tem alguma coisa errada aqui, não e aí vamos o pessoal ficar embaixo. interditou, né? E o pessoal interditou ali, meio que provisoriamente, acabou interditando ali, né? Então, aquilo foi providencial, né? Foi Deus. E assim, eu não sei se vocês sabem, o CREA também atua nessa questão. Há um tempo atrás, um pedaço de um guindaste caiu em plena Faria Lima, na hora do almoço, e pasme, na faixa de pedestre. E não pegou ninguém. Não pegou Meu ninguém. Deus, não pegou ninguém. Nem carro, nem pedestre, nem nada. Caiu um pedaço de um guindaste de uma obra lá. Meu Deus, né? Que perigo. Que perigo. Então, assim, o CREA também está atuando nessa questão, Então, graças a Deus, né? Então, o Shopping de Osasco, o ponto é esse. Eu acho que teve uma fragilidade estrutural. Agora tem que esperar o resultado dos laudos, né? O CREA está debruçado nas informações que chegaram para a gente, né? E em breve acho que a gente vai ter uma posição sobre isso. Legal. Bom, agora a gente vai mudar, assim, vai mudar a vertente total, né? Bom, recentemente a gente gravou um podcast que foi bem voltado à questão do ensino, né? Que é uma coisa que nós, da área, estamos nos preocupando muito, né? Que a gente vê aí cada vez mais pessoas inexperientes. A gente sabe que, lógico, ninguém vai se formar e já vai vir com a experiência total, né? Mas a gente vê que a carga de ensino que eles estão trazendo para cá é mínima, né? Então, a gente vê muita gente falando falar até daquelas, né? Depois o Fabinho corta. Não, a gente não deixa. Mas falando tanta abobrinha que a gente fala assim, meu Deus do céu, não é possível que está formando engenharia ou engenheiros dessa forma, né? E é uma coisa preocupante. Eu não sei se o CREA, ele avalia isso
da grade curricular, da graduação de engenharia civil. Aqui a gente está falando mais da engenharia, né? Porque Isso. a gente Sim. vê que essa defasagem não é só na engenharia, né? Em várias geral, né? outras também tem, né? Mas vamos focar na engenharia, porque senão a gente fica até amanhã, né? Mas... E o que a gente vê, assim, como a Gi bem colocou, né, no dia a dia, lógico, as redes sociais explodiram, né, assim, principalmente pós-pandemia. O que tem de gente vendendo curso, aí você vai ver, você olha lá e fala, meu, mas nem engenheiro o cara tá vendendo um curso de fazer um laudo, fazer uma inspeção. Acho que entra nessa linha. Sim. E também no nosso dia a dia, né? Que nem eu tenho uma empresa de projetos, então a gente contrata, né? Faz processo seletivo. Às vezes o básico do básico, né? Um engenheiro recém-formado não consegue fazer um cálculo de consumo, né? Não tem noção básica de materiais de construção civil. Sim. Aí não é nem a questão, assim, da experiência que a gente sabe que vem com o Sim. dia a dia, mas é deficiência de conceitos básicos Sim. de engenharia, né? Sem dúvida. Então, Até assim, regra de 3, às vezes, sim, né? proporção, porcentagem, né? Então, difícil. coisas assim que a gente olha e fala, caramba, né? Pode ser realmente um caso pontual, né? Falar, de repente não era um bom aluno, né? Uma pessoa, mas a gente vê que se repete muito. Na verdade, os bons, o que a gente vê são exceções e geralmente já estão empregados. Sim, Então, sem dúvida. E uma outra coisa também que a gente fala bastante é a questão do ensino de engenharia EAD. é verdade. Isso não entra. Gisele, né? Agora é Gisele, engenheira, falando. Isso não entra na minha cabeça. Como que a gente faz uma faculdade de engenharia EAD? Não entre para mim, né? Essa é a minha opinião. Né? Não sei vocês. É como complicado. vocês pensam, Muito mas, complicado. Olha, na fala de vocês aí, vocês abriram várias frentes, né? várias, Então várias. eu vou tentar fazer aí tentar abarcar todas. Bom, primeiro, eu acho que a preocupação é válida, a discussão é muito válida. E também trazendo uma informação, vocês escolheram o dia certo, viu? Que tá tendo várias... Você tá cheio de notícias de primeira mão. Vocês escolheram o dia certo, né? Olha, o presidente Joel esteve lá em Sorocaba, no Colégio de Inspetores desse último final de semana. O presidente Joel, presidente do CONFEA, né? Junto com o presidente Vinícius, que é o do CREA. E o presidente Joel falou que o CONFEA questionou o MEC para que o MEC pare com a autorização de novos cursos de engenharia, para que o CONFEA possa fazer uma verificação geral nos cursos de engenharia e até que ponto esses cursos possuem, digamos, os requisitos para formar profissionais para poder atuar no mercado. Então foi um pedido que o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia, fez para o MEC agora, recente. Pra vocês entenderem, eu fiquei sabendo disso aí no sábado. Tô contando pra vocês Olha agora, só. né? Será que alguém viu o nosso episódio? Acho que não. Tomara, hein? Depois eu vou te mandar, porque a gente conversou com alguns professores também, e engenheiros, e a gente deu muitas voltas em torno disso, né? Será que Sem o CREA? dúvida. Será que o CONFEA? Sim. Será que... Então tô trazendo uma informação pra vocês aí em primeira mão. em primeira mão que agora a gente precisa do MEC, né? Precisa que o MEC nos ajude. Porque o que o CREA faz? O CREA, quando o curso vai pedir o registro no CREA, chega lá a grade curricular do curso e o CREA analisa a coisa de uma maneira criteriosa. Os conselheiros analisam, né, na sua respectiva Câmara. Isso daí vai para votação para que a Câmara autorize ou não. Então, por exemplo, eu já peguei processo de escola que estava se registrando, né, e tem uma disciplina que é portos e aeroportos, por exemplo, né? Geralmente, a grande maioria dos cursos de engenharia não tem essa disciplina, né? E eu vi que essa escola que estava pedindo o registro no CREA tinha portos e aeroportos. Eu fiquei até curioso, falei, deixa eu ver aqui E aí você tem que se debruçar em cima do processo. Sim. Né? Aí eu folheando o processo, achei lá o seguinte: cálculo de viga protendida para aeroportos. Era a única menção que tinha de aeroporto na grade curricular. Aí eu vetei, eu falei, não, o que ele tem na grade curricular, eu vou autorizar. Agora, cálculo de viga protendida para aeroporto vai mudar a sobrecarga, mas é cálculo de viga protendida. Né? Se ele já tem a disciplina de viga protendida, não é isso que vai justificar... Tem uma disciplina de aeroporto, né? O cara tem atribuição para aeroporto. Exatamente. Né? Aí eu peguei e vetei, então o CREA faz essa análise. Então os egressos daquela universidade vão ter as atribuições, mas não vão ter portos e aeroportos, porque isso aí eu já vetei lá
na minha decisão e passou e, enfim, foi para frente. Obviamente que a universidade pode recorrer, mas muito provavelmente ela vai recorrer, um outro conselheiro vai analisar da mesma maneira que eu analisei e vai chegar na mesma conclusão, né? Porque, e geralmente o conselheiro vem conversar com a gente, né? Quem pega Já o processo viu que fez fala, uma avaliação anterior, né? Por quê? Né? Se bem que ali estava bem notório, né? Não tinha muita discussão. Só que o MEC é o órgão principal nessa história. Então, quem tem que atuar é o MEC. Então, o CONFEA fez esse pedido para o MEC, porque aí é federal com federal, Conselho Federal com o Ministério que é federal. E agora vamos aguardar a resposta do MEC. Dentre outras exigências, o CONFEA também pediu para que a nota do ENAD venha no diploma. Legal. Boa, isso também. Venha no diploma do cidadão e também venha se o curso é presencial ou EAD. EAD. Boa. Porque se tem a mesma qualidade, segundo quem tem o curso de EAD em engenharia, qual que é o problema de ter a distinção no diploma se é EAD ou não? Exatamente. Não tem a mesma qualidade? Então qual que é o problema? É. Não é isso? Então que tenha lá o curso em EAD no diploma. Então é um pedido do CONFEA também para o MEC. Agora, a minha visão particular sobre o EAD, eu acho o seguinte, Gisele. Eu acho que o EAD é uma tendência que vai ser difícil a gente bloquear. Porque a Europa é assim, o Canadá é assim, né? A América é assim, né? Então, você já tem vários cursos nesse sentido. O que você precisa ter nos cursos de engenharia é uma certeza de que as disciplinas que envolvam, por exemplo, laboratórios, vão ser ministradas, né? E hoje em dia você tem cursos em EAD que pelo menos as aulas de laboratório o aluno tem que estar presencialmente, porque fica difícil você fazer uma aula de laboratório online, de solos não dá. online. De materiais de construção. Materiais de construção não dá. online. Você precisa estar lá, né? E uma aula de sondagem, por exemplo, que você está... Né? Você precisa ter topografia, né? Então, assim, algumas. Mas também eu vejo aí algumas evoluções na área tecnológica de laboratórios virtuais que estão absurdamente avançados e próximos da realidade. Então, eu acho que aquela universidade que tem esse tipo de acesso, acho que vai acabar avançando nessa linha, né? Então, EAD eu acho que é uma corrente que a gente pode querer brigar, mas vai chegar. Infelizmente, não a gente tem vê jeito. que ela já dominou, né? Já dominou. Muita parte. Na verdade, a pandemia acelerou esse processo. Mas a minha né? preocupação são os laboratórios. Né? Eu acho que tem que ter os laboratórios. Porque hoje você veja, como é que... Eu acho que... Vocês são novinhas, né? Eu sou mais velho que vocês, mas vamos imaginar o seguinte, como é que era feito o controle de cronograma na minha época de obra? Ia lá o estagiário, eu, na época estagiário, ia lá com a prancheta e anotando tantos por cento de alvenaria, que deve ter uns 30% de alvenaria, aqui, ó, pintura, pô, tá quase acabando, 90%. Ia marcando assim, ó, engenheiro, tá aqui o cronograma, tá aqui, ó, certo? Como é que a gente já tem hoje controle de cronogramas? Por câmera, com inteligência artificial. Sim. As câmeras focadas já vão nivelando, né, a evolução da obra. E aquilo que a câmera não pega, você tem drone. Né? Você tem drone que, por inteligência artificial, ele já calibra os cronogramas em função daquilo que está sendo executado. Quando que isso... Que a gente ia imaginar isso, né? Que a coisa estava nesse É. jeito. Né? Se alguém falasse isso para mim há 20 anos, eu falei, você tá louco. Tá vendo muito filme. Né? Não vai acontecer. E já está acontecendo. Sim. Né? Já está acontecendo. Então, eu acho que o 5G, principalmente, o advento do 5G, os próprios chats GPTs da vida aí. Nossa, Agora é a febre, né? A febre. Chat GPT. Então, assim, eu acho que isso vai dar uma... se é que já não deu, né, uma nova revolução, né, na área de engenharia, na área tecnológica. E é uma questão da gente estabelecer alguns sistemas de freios e contrapesos, né, para que a gente não tenha um problema aí de qualificação, que o profissional vá para o mercado despreparado, né? Mas eu gosto muito de tecnologia, né? Eu gosto muito, mas confesso para você que nesse quesito ainda tem uma pulga atrás da orelha com relação a laboratório, né? Se a gente conseguir compensar isso,
Se bem que eu sou entusiasta do presencial. Né? Eu quase Eu também. pirei na época da Eu pandemia, também. porque é muito diferente. Sim. Você dá uma aula presencial, podendo olhar para os alunos, sentir interagir, a dúvida, né? interagir, do que pelo computador. Né? É. Eu ficava impaciente em ficar lá no computador, eu perguntava, e aí ninguém respondia. Você não sabia se tinha alguém do outro lado ou não, se só tinham ligado o computador. Você tá com a câmera. E eu via, por exemplo, meu filho assistindo aula, aquilo me dava eu tenho um filho de 14 anos, o João. Né, eu vi o João lá assistindo aula. E eu falei, será que o João tá concentrado? Né? Será que ele tá conseguindo aprender, né? Absorver? Será que ele tá absorvendo? Aí acabava, falou, João, o que você aprendeu? Aprendi isso, aprendi aquilo. Eu falei, João, mas parece que o professor falou outra coisa. Não, ele falou isso, só que não viu direito. Eu fico lembrando da minha, porque eu tenho uma de 16. E aí, às vezes, eu via que tava muito quieto, silêncio. Eu ia lá no quarto, às vezes tava lá deitada e o computador lá rodando sozinho, porque não ligava a câmera, né? O professor não era obrigatório. Ela deitava lá e tava dormindo. Olha, Gisele, eu vou te falar uma coisa. Se fosse obrigado a ligar a câmera, você pode ter certeza que ela já teria feito um vídeo dela, prestando atenção na aula e colocado num loop em seguida. Pra ficar repetindo lá. Não, isso aí eu também acho. E não só ela, a molecada de hoje terrível, tá muito na nossa frente nesse terrível. quesito. Agora, a preocupação do CREA, o presidente Vinícius, aqui no CREA São Paulo, ele criou o Colégio de Instituições de Ensino Superior, o CIES, que é um colégio que recebe os representantes das universidades para poder discutir os problemas, né, voltados aí ao ensino superior do ponto de vista da ótica dos professores, dos coordenadores de curso, para ouvir e dar novos rumos. Né? E uma coisa que eu ia comentar com vocês, do colégio de inspetores que a gente está tendo aí, dos colégios de inspetores regionais, colégios regionais de inspetores, o que são os inspetores? São profissionais que fazem parte das comissões auxiliares de fiscalização, as chamadas CAFs. Então, esses são profissionais da cidade que acabam ajudando o CREA São Paulo a fiscalizar. Então, ele fala, olha, CREA, eu preciso que vocês passem no bairro tal, que está tendo uma explosão de obras lá, a gente não está vendo engenheiro responsável. Aí o CREA vai lá. Então, as CAFs ajudam. Então, os inspetores, eles participam desses colégios, onde eles recebem capacitação. E hoje, o ponto principal do CREA São Paulo são as cidades inteligentes, que é um movimento que veio também com bastante força. Então, a gente tem temos alguns exemplos aqui no Brasil, aqui em São Paulo. São José dos Campos é uma cidade inteligente. Pindamonhangaba acabou de virar recentemente uma cidade certificada como cidade inteligente. Então, são várias ferramentas que essas cidades contam que tem tudo a ver com a engenharia, tem tudo a ver com o CREA São Paulo, né? E a gente está capacitando os profissionais nessa linha, né? Então, as linhas temáticas acabam, de uma maneira ou de outra, passando por esse tema, né, que cidades inteligentes. Eu vejo, assim, a gente tem os prós e contras, né, dessa questão do EAD, da aula online. Como tudo, né? Na vida, Como né? tudo na vida, né? Como tudo Normal, na vida, né? né? A gente vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. Mas, assim, eu ainda sou a favor, né, lógico, presencial. Se for a questão online, se for, né, EAD, pelo menos online ao vivo. Eu acho que as gravadas, eu tive uma experiência, eu tentei fazer uma pós com aula gravada, péssimo, assim. Não sei se também porque a gente veio do presencial, né? Pode ser por isso também. A gente tá Tem mal aquela tendência. acostumado, entre Exatamente, aspas, né? Então, não me adaptei. Online e ao vivo eu acho perfeito, assim. Eu já eu tô terminando uma pós que eu fiz online ao vivo e não senti diferença. Não sei se é porque o pessoal que eu fiz a pós é tudo pessoal de projeto. Então, tá muito acostumado, né? A trabalhar reunião online. Então, é todo mundo com a câmera aberta. Tem trabalhos, o professor separa em salas virtuais. Então, não senti tanta diferença. Lógico que o assunto também não era um assunto, né? Tipo, aprender estrutura, aprender materiais de construção online. E outra coisa também é que eu dou aula numa pós, também que é online, né? Ao vivo, assim, também com muita resistência dos donos. Teve que virar a chavinha pós-pandemia, né? Sem dúvida. Aumentou muito, muito o número de alunos. Então, impermeabilização, né? O único instituto que tem uma pós de impermeabilização, que é o Instituto IDD, né? Eu me formei lá e hoje eu dou aula lá de projetos. Na minha turma se formou 6 pessoas. 6.
a minha turma foi a segunda. Acho que na primeira, acho que uns 15 alunos, né? Tá. 6, e assim, eventualmente abria a turma para ímpar. Para patologia todo ano. Aí a gente até brincava, né? O pessoal para corrigir, tá bom, mas querer fazer certo ninguém Fala, quer, né? não, que eu sou patologia. Ela é hein? patologista, vai dar uma briga feia aqui. Aí, quando veio o online, todo ano, praticamente todo semestre. Essa turma agora tá com 59. Tá cheia. E assim, a maioria não é de São Paulo. E muitos Olha profissionais falam, nossa, eu tinha tanta vontade de fazer a pós-IDD, mas não tinha condição de ir todo mês para São Paulo, para assistir uma aula presencial. Tá. Poxa, foi a melhor coisa que vocês fizeram. E realmente, assim, as últimas turmas, você vê assim, São Paulo são poucos. A maioria, né, você vê Minas, Sul, Norte, Nordeste, né, que tem uma carência grande também, né, tanto de profissional, de curso, de mão de Sim. obra. Sim. Então, é o benefício, né? Alcançou, a informação vai alcançar muito mais gente numa velocidade Sim. muito maior. Né? O Então, principal é a interação, né, Marisa? Exatamente. Tudo bem. Por mais que a aula seja online, se você tem a possibilidade de perguntar na hora e tal... Exatamente, né, eu não sei vocês, mas eu fico extremamente irritado quando eu recebo uma ligação, aí eu atendo, aqueles telemarketing, o cara fala alô, alô, aí você alô, 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 aí o cara... aí você percebe que é uma gravação, pô, eu nem escuto o resto, eu já desligo. Eu também não. Fala, pô, o cara tá me enganando aqui. Né? Então eu nem escuto o resto, então me incomoda isso. Então aquela possibilidade de você interagir... Sim. Exatamente. De perguntar, de trocar ideia, né? É diferente. É diferente. Né? Mas então o CREA está atento a isso, né? E o Confea também, por esses movimentos que eu comentei com vocês, né? Então aguarde aí que em breve vocês querendo eu volto para contar o desfecho de tudo isso que a gente está conversando aqui. Já vamos dar uma letra pro CREA, assim, né? Colocar impermeabilização Nossa, na grade da graduação. Olha aí, tá vendo? Eu ia falar isso agora, vou puxar a sardinha não, mas que a gente chega nas obras, o engenheiro nem sabe o que é impermeabilização. Verdade. Gente, vamos pôr na grade uma disciplina aí. Não, então, eu acho que tem que pôr impermeabilização e também tem que pôr, por exemplo, ética profissional na grade. Com certeza, é verdade. Eu já ia falar que tá faltando um pouco. Ética profissional, porque às certeza. vezes o curso de engenharia, ele até tem a disciplina de ética, mas aquela ética é aquela ética generalista. Sim. Nada contra. Eu acho que tem que ter também. Mas eu acho que tem que ter um espaço na grade para o profissional saber o seguinte, querido, se você trabalhar sem a RT, você vai ser enquadrado aqui, ó. Você pode ser preso, perder seu CREA, exercício profissional, exercício legal da profissão. Você não tá com uma RT, né? Você não ser um profissional. Tem que ter isso. Sim, concordo também. Tem que ter a ética. Então, além da impermeabilização, que eu acho fundamental, né? Eu acho que tem que ter, porque o problema da impermeabilização, lógico, tem a questão inerente a ela mesma, que é entrar água é ruim, corrosão de estrutura, tal, não sei o quê. Mas hoje você tem, eu impermeabilizo, a água não entra, mas ela vai para onde? Você tem a convergência com a parte hidráulica, com a parte de reuso de água. Né? E as pessoas não têm a menor noção disso. Mas tô impermeabilizando, preciso drenar? Não é para ficar água parada em cima? Não, gente, não é. E um problema que aconteceu... Teve o caso daquela edificação lá de Santana de Parnaíba, daquele muro que caiu, que acabou. A gente tem um episódio, inclusive, um cara de drenagem junto com a gente falando sobre as causas. Então, que acabou viralizando por Sim. conta do proprietário ter gravado, né? Uma criança, e aquela gritaria. né? Nossa, tudo. a cena foi desesperador, né? Foi. E aí, se você pegar ali, pelo que eu pude acompanhar, ali, lógico, tem várias nuances, mas uma forte ali é a drenagem. Água, sim. A água. É a drenagem, água. né? Aquela drenagem, ela no primeiro momento estava sendo armazenada num caixão perdido, Exatamente. né? Que absorveu aquele muro, por sua vez, parecia não ter a estrutura nem dreno para captar aquela água e deu no que deu. Graças a Deus. E igual aquele caso, tem vários. Sim. Aquilo ganhou notoriedade porque foi filmado, né? E quantos não são? Eu tenho um amigo que aconteceu exatamente a mesma coisa num condomínio de alto padrão lá em Arujá. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Perigo. Exatamente. Então, veja, faltou o que ali? Engenharia. Faltou engenharia. Total. Engenharia correta. Estrutura, drenagem, impermeabilização, vários serviços Várias ali. disciplinas ali que se convergiam. E eu vou ter que perguntar também, não vou aguentar, gente. Oh, meu Deus, a Gisele falou, olha...
Vai perguntar o time. Não tá vou perguntar. É porque... Time não pode. Aí é muita polêmica. Time, política, é melhor deixar quieto por enquanto. Mas a questão do muro, exatamente a questão do muro. O profissional de drenagem que ele veio é um cara, assim, muito... É especialista mesmo na parte de drenagem de parte geotécnica, né? De estruturas enterradas. Trabalhou muitos anos na Macaferro e tudo. E ele fez um comentário com a gente, que ele acompanha, assim... Hoje ele tem a empresa de consultoria e projeto, que assustou um pouco, né? Eu fiz essa pergunta e ele falou, olha, nem sempre as estruturas enterradas, elas são calculadas para suportar o peso do solo encharcado. Se não tem nível do lençol ativo, nem sempre isso é considerado. E aí, em épocas, assim, de chuva, né, onde a gente tem, dependendo do tipo do solo, se eu tenho silt, né, argila, que são solos que concentram mais água, isso não pode ser um problema também? Pode, só que aí que tá. Quando você tem obras de grande vulto, você faz sondagem em 2 momentos. Você faz sondagem em períodos de estiagem, em períodos de chuva. Isso acaba dando uma diferença na capacidade de carga da fundação de até 15%. Caramba. 15%. Então, assim, você precisa ter essa análise criteriosa. No caso de um muro residencial, você fala, pô, Júnior, mas é um muro de arrimo residencial. Pô, você fez a sondagem, né, e considera uma sobrecarga lá a mais por conta de um problema de saturação não prevista. Sim. Principalmente quando você tem uma contribuição de uma cota superior, que é o caso ali. Que é o caso ali. Agora, o fundamental ali, eu não considero nem ser esse o ponto. O ponto para mim ali, fundamental, é não aparentar ter drenagem. Nenhuma ali. Né? Sem contar a estrutura, que é óbvio. Né? Óbvio, né? Então, o óbvio é o muro ter estrutura. Mas você não via... flutuante. Mas você não via drenagem ali. E isso é um problema seríssimo. Né? Porque a água vai para onde? Vai empurrar o muro. Vai empurrar o muro. Né? Então, assim, a água morro abaixo, fogo morro acima, para você segurar é difícil. Né? Então, é um problema ali de engenharia. Faltou uma análise ali cuidadosa e, bom, enfim, alguém vai ter que pagar a conta agora ali, né? Com certeza. Bom, Johnny, agora a gente estamos chegando aí na etapa final. Mas já? Já, né? O bate-papo rendeu. Vai embora, né? E fica bom que a gente até esquece da hora. Né? Mas a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, né, como conselheiro do CREA, como engenheiro civil, para os engenheiros que estão no mercado, tecnólogos, todo mundo da classe lá do CREA, que eu anotei, mas eu já não lembro, né? E para os novos também que estão chegando, né? Esses novos aí que a gente, quando é novo, né, você ouve muitos que os mais velhos dizem. E quando os mais velhos já estão um pouco contaminados com essa questão de CREA, não, o CREA é só para cobrar anuidade, que a gente ouve muito isso. Né? Então, às vezes, os novos já crescem com essa cultura. Né? Então, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para nós. Pois não. Bom, primeiro eu queria agradecer demais essa oportunidade, né? Esse bate-papo super positivo. É sempre um prazer falar de engenharia, falar do CREA, né? Para mim é sempre muito gratificante. Com relação ao conselho, o que eu disse para vocês, hoje eu estou no conselho como conselheiro. Mas isso aí tem prazo, porque a gente não pode ficar eternamente como conselheiro. Daqui a pouco acaba meu mandato, eu saio. Mas a minha cabeça, eu não sou funcionário do CREA, eu não recebo salário do CREA. Né? Então, assim, eu não tenho por que vir aqui defender o CREA. Se você não acreditasse nisso. Se eu não acreditasse nisso. Então, eu defendo a existência do conselho porque eu realmente vejo grande sentido e uma grande finalidade na existência do conselho. Tem erros? Tem. Uma instituição de 88 anos vai ter erros, né? O Vinícius, ele mudou muito o CREA São Paulo, né? Desde a chegada dele. Então, eu realmente acredito na importância do CREA São Paulo. Acho que o CREA São Paulo precisa cada vez mais da participação do profissional, e aí também faz parte dessa minha fala final, que o profissional se aproxime do CREA São Paulo, seja pelas mídias, seja no momento do voto, seja no momento de participar dos eventos, interaja com o CREA São Paulo, né? Critique do ponto de vista sempre construtivo, né? Mostre onde está errado para a gente poder evoluir. Eu acho que
o CREA São Paulo somos todos nós profissionais, Sim, né? Não é meu, não é do presidente, é todos nós. A gente tem que fazer ele andar para frente, né? Claro. E é o maior conselho da América Latina. São 350 mil profissionais. Além disso, eu acho que um ponto importante para destacar é que o profissional sempre se atualize. Hoje o mercado é muito dinâmico. Sim. A gente citou aqui ao longo dessa conversa vários exemplos de situações que mudaram, estão mudando na engenharia, né? Antigamente eu não tinha projeto de impermeabilização. Exatamente. Hoje eu tenho. E várias especialidades, né? Especialidade. Você tem... Todo dia surge um material novo. Exatamente. Né? Então, assim, Um assunto novo que precisa ser estudado, precisa, né? já teve uma época que o top do top era o CAD. Hoje não é mais o verdade. CAD, já ficou para trás. Já, né? exato. Já é quase obsoleto. Tá vindo hoje já tá o Revit, já tá o BIM, daqui É. a pouco surge outra coisa. Então, assim, a gente precisa estar em constante formação. Sim. Então, para isso, o CREA São Paulo tem ferramenta, tem opções de curso, tem o CREA Capacita, tem as associações, né? Então, a possibilidade de informação hoje pelo CREA São Paulo e nos canais de comunicação do CREA São Paulo são fartas, né? Então, continue se capacitando e melhorando sua formação como profissional. E eu acho que o fundamental é a gente não se acomodar. Né? Eu acho que a gente nunca pode estar satisfeito. A gente sempre tem que ter um incômodo de querer melhorar sempre, de querer buscar sempre a excelência. Eu acho que Deus nos fez para isso, para a gente ser cada vez melhor. Né? A gente vai sempre conseguir ser o melhor em tudo? Não, mas eu tenho sempre que buscar Sim, né? claro. A excelência naquilo que eu faço, a especialidade daquilo que eu faço, ser especialista naquilo que eu faço, ser profissional. Então, você está em casa, por exemplo, sem ter nada para fazer, vai ficar zapeando lá na Netflix, na HBO, procurando alguma coisa para assistir. Não, pô, vai ler uma bibliografia da sua área, vai estudar alguma coisa da sua área, vai escutar um podcast da sua área, vai aproveitar aquele tempo de uma certa maneira, né? Então eu acho que a mensagem principal é: aproveite o seu tempo, né? Aproveite o seu tempo da melhor maneira possível, de preferência se capacitando e melhorando a sua atuação profissional. E agradecer novamente, dizer que eu estou sempre à disposição, precisar de mim é só falar que eu venho aqui com o maior prazer. Show de bola. Obrigada Muito mais uma obrigada. vez, Johnny. Acho que foi riquíssimo, assim, a conversa, as notícias de primeira mão, as dicas, o trabalho do CREA, como a Gisele comentou, né? Para que todo mundo tenha ciência, né? Que também busque isso, né? Esse tipo de informação. Saber que o CREA não é só fiscalização ou só anuidade. Tem muito mais do que isso. Existem os benefícios, né? E a gente precisa também ter consciência disso, né? Para vocês terem uma ideia, atualmente o CREA tem uma comissão de profissionais que está atuando lá em São Sebastião, lá no Litoral Norte, ajudando Legal. nos laudos de interdição das edificações. Legal. Né? Então, isso é uma faceta do CREA São Paulo que nem sempre, né, o profissional fica sabendo. Né? Se a gente não for realmente, como você falou, se capacitar, procurar informação, procurar saber, né? A gente não vai saber, a gente não vai descobrir o que vem sendo feito, e aí a gente sempre fica com a ideia retrógrada de sempre, né? a anuidade, o CREA só quer anuidade. E parabéns a vocês pela iniciativa desse podcast. Né? Muito Quanto obrigada. mais profissionais, quanto mais mulheres falando de engenharia, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar. Né? Então, essa iniciativa de vocês de divulgar engenharia, né? De trazer o público feminino para falar de engenharia, né? Para mostrar que a engenharia tá para todos, né? Basta querer fazer algo diferente. Né? Eu sou suspeito porque para mim engenharia é a melhor profissão que tem. Então, Nós também. eu não vou ficar falando demais, mas assim, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? E colocar o CREA São Paulo à disposição de vocês sempre que necessário. Muito obrigada, legal. muito bom. Obrigada de verdade. E o objetivo desde o início foi esse, né? Trazer, assim, informações de qualidade, conteúdo digital, né? Que nem eu falei, a gente tem muito conteúdo, mas é difícil filtrar, né? Quando você entra na internet, até para o pessoal que procura, né? Que usa desse recurso. Então, a ideia do podcast é exatamente essa, trazer assuntos relevantes de engenharia e geralmente assuntos que você não vê na faculdade, que você não encontra em livros, mas justamente são especialistas, pessoas que atuam no dia a dia, que possam trazer suas experiências aí para contribuir na formação da galera. Muito bom. Tá bom?
Obrigada mais uma vez, Muito Johnny. obrigada. Deixe, Agradeço. por favor, suas redes sociais, do CREA também para o pessoal te seguir. O CREA São Paulo é do canal do YouTube, é o TV CREASP, né, .org.br. Aí você procura lá o CREASP tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no Twitter, né? Legal. E uma outra dica também, quem não tem LinkedIn, crie seu LinkedIn, sim, porque essencial. ali é fundamental, fundamental né? mesmo. Hoje em dia, muitas empresas contratam pelo LinkedIn, né? O CREA São Paulo mesmo, o Vinícius, contrata muita gente pelo LinkedIn, Olha para o só. próprio CREA São Paulo anunciar lá e chegam currículos muito bons para a gente qualificar cada vez mais a equipe, né? O meu é @JoniIncheglu, né? São 2 Is, JoniIncheglu, né? O meu Instagram. Então estou à disposição também, pode mandar lá no direct, né? Sempre que tiver alguma dúvida aí, a gente procura responder. Show de bola. Gi? Engenheira Gisele com I. Eu tenho que falar, né? Não, tem 15 Gisele episódios que eu escuto ela sem falar com I. Azevedo. Tem gente que vem aqui e fala Gisele com I, né? Só que tá ligado. Não deixem de seguir @Engenheiras Notáveis, pessoal. Também Insta, LinkedIn, Facebook. Disponível também os episódios nas principais plataformas de streamings, né? A gente tá aí. Spotify, Deezer, Amazon. Então não Estamos- tem desculpa. Estamos em todas. Não tem desculpa. Se não puder ver no YouTube, ouça no trânsito, né? Todo mundo pega trânsito. Liga o Spotify lá e acompanha a gente. Isso aí. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, Tchau. pessoal.